Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, uma aula muito importante para quem precisa ou quer ingressar na indústria. Eu tenho colocado muitas questões nessas aulas, principalmente para aquelas pessoas que desejam ingressar no mercado de painel elétrico para a indústria. As indústrias de automação, por exemplo, né, elas estão com dificuldade de escalar resultados, porque não tem um profissional que conheça a parte de projetos de painéis de baixa tensão, principalmente CCMs de baixa tensão. A eletrotécnica e a automação, elas andam assim, ó, juntinhas. E cada vez mais a automação está entrando na elétrica, ou a elétrica está entrando na automação, sei lá. Elas estão muito juntas, muito juntas. Se você realmente quer trabalhar na indústria, quer saber a respeito de painéis elétricos para a indústria, voltados para a indústria, né? Você precisa assistir essa aula até o final. Hoje eu vou trazer um assunto que, apesar de ser... de eu já ter falado muito a respeito desse assunto, ele é um assunto que algumas pessoas, principalmente os que são recém-formados, os que ainda estão começando a ingressar no mercado de trabalho, não conhecem. E sempre eu sou questionada a respeito disso. Então, é um assunto também recorrente. Eu trago toda quarta-feira um assunto relativo ao painel elétrico, mas também, às vezes, relativo aos periféricos do painel elétrico, porque o painel elétrico não é um equipamento isolado, né? Ele está inserido num contexto, aí está inserido num processo produtivo, então ele tem assim uma série de periféricos que estão aí envolvidos com ele, né? Bom, então, o que nós vamos trazer hoje, essa aula, ela fica gravada lá na comunidade Expert CCMBT. Essa comunidade é uma comunidade dos meus alunos. Então, se você quer ter acesso a essa aula, ter aí mais acesso, porque você vai ter aí acesso dessa aula pela internet, né? Mas se você quer ter essa aula para você, você precisa ser meu aluno. Se você quer participar da comunidade Expert CCMBT, você precisa ser meu aluno. Outra coisa, talvez você seja um dono de indústria, está precisando de pessoas que conheçam de painel elétrico, pessoas que saibam fazer projetos elétricos, né? E, neste caso, você pode ter acesso aos meus alunos certificados, ao grupo de alunos certificados, especialistas em projeto de CCMBT, no Instagram, no Angélica Marketplace, no Instagram. Então, você pode ter acesso aí a esses alunos certificados no Instagram, tá? No Marketplace da Angélica, ou no Angélica Marketplace. Se inserir no mercado de painéis elétricos para a indústria, participar do mercado da indústria, você precisa assistir essa aula até o final, tá bom? Então, vamos lá? Vamos saber que assunto é esse, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, nós vamos falar hoje dele, do famoso painel elétrico chamado CCMBT. Exatamente isso. Muita gente não sabe o que é CCMBT. Eu fico falando CCMBT, as pessoas sempre me perguntam depois, mas, Angélica, o que é CCMBT? Então, vamos lá, vamos falar a respeito dele. Mas, afinal, né, o que é um CCMBT? O CCMBT significa Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão. Isso aí que significa CCMBT. E aqui eu te dou aí uma visão aí de que é um CCM. Aí um CCM grande, ó, de gavetas, pode ser de gavetas extraíveis ou de gavetas fixas, né? Aqui outro exemplo, ó,
CCM também, aí de gavetas ou extraíveis ou fixos, aqui um CCM. Esse aqui, com certeza, é de gavetas fixas, né? Porque ele tem uma coluna aqui grandona, fixa, outras aqui maiores, isso aqui deve ser fixa, assim. Então, aqui uma visão de um CCM compartimentado. Ah, Angélica, só pode ser do tipo compartimentado? Não, não precisa ser só do tipo compartimentado. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente a respeito disso, tá? Mas quando a gente fala de CCM, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é um painel desse tipo aí. Se você for buscar na internet, se você escrever lá imagens de CCMBT, vai aparecer para você painéis desse tipo aí, que eu estou te mostrando, tá? Bom, então, o que é um CCMBT? Né? O que é isso? Qual é a definição do CCMBT? Ele é um painel elétrico onde são acomodados todos os dispositivos de partida de motores, incluindo o seccionamento, a proteção e a manobra dos motores. O seccionamento e a proteção são dados pelo disjuntor ou pela chave seccionadora fusível. O disjuntor pode ser caixa moldada, pode ser o disjuntor motor, né? Ou pela chave seccionadora fusível. Por que não só a chave seccionadora, Angélica? Porque aí ela daria somente o seccionamento. Se ela for chave seccionadora fusível, ela vai dar o seccionamento e vai propiciar também a proteção magnética através dos fusíveis, certo? Então, aqui, ó, eu ponho uma fotinho para vocês, onde aqui, ó, é o disjuntor e aqui é a chave seccionadora, né? Essa é uma chave seccionadora fusível, aqui é uma partida com inversor de frequência, ó. Aqui é uma chave seccionadora fusível, aqui um disjuntor motor. Então, esses dispositivos propiciam, na partida, no comando do motor, na proteção do motor, no seccionamento do motor, eles propiciam o seccionamento e a proteção do motor, da partida do motor, né? Então, vamos lá. Continuando, né, o que é o CCMBT, a manobra, não falei que o CCM ele é uma estrutura onde são acomodados os dispositivos de seccionamento, proteção e manobra? Então, a manobra é dada pelo contator e pela soft start ou pelo inversor de frequência. Um desses três aí faz a manobra aí do motor, né? Ou seja, através desses dispositivos é que o motor poderá partir ou parar, né? Se não tiver um contator na partida, ele não para, ele não parte nem para, porque se não partiu, nem parar, né? Não vai parar, né? Ou então, se você tem uma soft start, através da soft start, ele parte ou para. Inversor de frequência, a mesma coisa, né? Então, aqui é uma partida direta, com disjuntor, motor e contator, aqui são os contatores, ó. Aqui, inversor de frequência, e aqui uma soft start. Então, esses dispositivos, contator, inversor de soft starter, é que fazem a manobra do motor, de parar, de partir ou de parar. Aqui, ó, eu trouxe essa foto para você, para que você veja um CCM, que no caso não é um CCM compartimentado, é um CCM modular, ó, em funcionamento numa indústria. Aqui é uma indústria, ó, olha os motores aqui. Aqui tubulação de vapor, de água, de tudo isso. Aqui não sei que indústria é essa, mas de qualquer forma, este painel, com certeza, participa desse processo aqui. Ó. Ele está instalado lá, junto com todos os dispositivos aí de do processo aí dessa indústria, né? Então, é assim que funciona, é lá na indústria. Às vezes, ele está junto do processo, como esse painel aí, ou às vezes ele está lá na sala elétrica, longe do processo. Mas não tem problema, funciona do mesmo jeito. Então, vamos falar um pouco a respeito aí da composição do CCMBT compartimentado, fixo ou extraído, tá? Vamos falar um pouquinho disso. Então, vamos começar pela coluna de entrada, isso mesmo. Primeira coisa, né, é a coluna de entrada.
Aí está uma coluna de entrada. Vamos ver o que tem nessa coluna de entrada. Um multimedidor de grandezas elétricas, que é esse aqui. Um bloco de aferição, que é esse aqui. Uma sinalização de disjuntor ligado, desligado e defeito. Ligado é vermelho, desligado é verde, defeito é amarelo, né? E temos também o disjuntor de entrada do tipo caixa aberta. Normalmente, nos CCMs, os CCMs são painéis com muitas colunas, porque a indústria requer uma quantidade enorme de motores. Então, o CCM é uma estrutura que é composta por várias colunas, uma estrutura grande, né? Então, o disjuntor de entrada, como é uma estrutura grande, atende vários motores, o disjuntor de entrada é quase sempre do tipo caixa aberta. Então, esse daí é o disjuntor caixa aberta, né? Isso é uma coluna compartimentada, o compartimento onde está o disjuntor e a parte ali de multimedidor e tal, são fixos, né? São compartimentos fixos. E essa aí é a coluna de entrada. Bom, coluna de entrada agora com a porta aberta, né? Não é aquela mesma coluna, mas essa aqui é uma outra coluna que eu encontrei aí para mostrar para vocês. Essa coluna tem aqui espaço para instalação dos TPs, dos dispositivos de proteção dos primários e secundários dos trafos de comando e serviços auxiliares, que é esse espaço aqui, ó. Essa porta aqui, nesse espaço aqui. Então, aqui ficam instalados os TPs, os mini disjuntores, os disjuntores motores que protegem o primário dos transformadores, tanto dos TPs quanto dos transformadores de comando ou serviços auxiliares. Fica aqui nessa parte. Aqui é o compartimento do disjuntor, né? Na parte traseira do disjuntor ficam instalados TCs. Aqui, ó. Eu arranjei uma foto aqui. A parte traseira aqui do disjuntor, né? Aqui com certeza, ó, é a parte que está chegando nos terminais do disjuntor, né? Nos terminais traseiros do disjuntor. E aí aqui eu coloco, nessa parte eu coloco os TCs. Aqui tem 4 TCs, tá vendo? Com certeza um é para correção do fator de potência. Que ele tem que ser um TC diferente dos TCs de medição. Um só para ele, tá? E aí, aqui embaixo, ó, eu tenho espaço para instalação dos transformadores de comando e serviços auxiliares. Aqui a gente não tem esse dispositivo. Aqui tem um dispositivo, mas não me parece que é um transformador, não. Nessa coluna eu não sei exatamente o que tem aí. Pode ver que aqui, ó, nessa parte, tem um acrílico protegendo aqui esse barramento que vai, com certeza, vai estar chegando aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, falar agora das colunas de saída. Falamos da coluna de entrada, vamos falar da coluna de saída. A coluna de entrada é onde está o disjuntor de entrada que recebe os cabos externos e alimenta o CCM, né? As colunas de saída são desse jeito. Aqui são compartimentos grandes, né? Com certeza aqui vai estar instalado alguns dispositivos de partida grandes, né? E aqui as gavetas pequenas, aqui umas gavetas menores para partidas menores, né? Então, as colunas de saída podem ser com ou sem canal de cabos. No caso aqui, canal de cabo é essa coluninha aqui, ó. Tá vendo? Essa coluninha aqui é o canal de cabo. Ao invés dos cabos externos entrarem por baixo do CCM, às vezes tem algum problema aí, né? Não dá para entrar por baixo. Ele entra pelo canal de cabos e vai até o dispositivo. Entra pelo canal de cabos e vai até o dispositivo, né? Então, elas podem ser com ou sem canal de cabos.
Continuando aí com as colunas, né? Vamos ver o que tem aí nesse CCM que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo aí HM. O que é HM, Angélica? HM é a interface homem-máquina, que com certeza aqui deve ter ou uma soft starter ou um inversor de frequência grande, e essa é a HM dele. Pela HM que eu faço todo o comando desse dispositivo, né? Partir o motor, parar o motor, fazer algumas leituras, né? Toda essa interface é feita aí nesse dispositivozinho aqui. Isso aqui que é um HM, aqui tem um HM, aqui outro, aqui com certeza são soft starters ou inversores de frequência. Bom, então, agora, manopla da seccionadora fusível. Aqui, ó. Aqui tem a manopla, aqui. Todas essas são manoplas de acionamento. Tá vendo? Aqui, com certeza, é um alimentadorzinho, ó, um disjuntorzinho pequeno. Né? Então, aqui, essas são IHMs, aqui são as manoplas das chaves fusíveis. Depois nós temos o exaustor. Ah, Angélica, como que eu sei que é exaustor? Porque se ele está na parte de cima, ele é um exaustor. Se ele fosse só uma grelha, ele seria... Se aqui fosse grelha, aqui seria um ventilador. Mas aqui é um exaustor. E aqui são grelhas com filtro. Aqui é ventilador, grelha com filtro. Ventilador, grelha com filtro. Ventilador, grelha com filtro. Exaustor, grelha com filtro. Né? Estes compartimentos maiores servem para instalação de inversores e soft starter, né? Porque são dispositivos grandes. Nós não sabemos que partidas grandes, que não precisam de controle de velocidade, são feitas por soft starter. Partidas grandes, partidas pequenas, que precisam de controle de velocidade, são feitas com inversores de frequência, certo? Então, aqui, nesses cubículos todos aqui, com certeza são ou soft starter ou inversores de frequência. Aqui nessa parte de baixo são as grelhas com filtro. Aqui são os exaustores, na parte de cima. O ar quente é retirado de dentro do cubículo e o ar ambiente entra por aqui, pelas grelhas, tá? Continuando aí, vamos abrir a porta deste painel. Aquele painel lá que a gente viu frontal é este aqui. Aqui, ó, aqui são inversores de frequência, aqui são soft starter, aqui inversores de frequência. Tá vendo? Então, aqui são as chaves seccionadoras fusíveis. Ó, aqui. E cada um deles tem a sua IHM na porta, que é a que vai fazer o liga-desliga, né? Desse motor vai ser feito através dessa IHM. Então, vamos ver? Seccionadora fusível, esse aqui. Cabo de interligação entre o drive e a HM, esse cabo aqui, ó. Esse cabo branquinho aqui, ó. Tá saindo do drive e vai lá na porta. Tá? Inversor de frequência, soft start. Opa. Então, as colunas de saída com gavetas pequenas são essas aqui. Essas gavetas servem para instalação das partidas diretas, partidas de inversoras pequenas, alimentadores também podem ser instalados aqui, igual aqui, ó. Aqui é um alimentador, né? Então, essas partidas aqui essas gavetas são para partidas diretas. Com certeza, essas todas aqui são partidas diretas. Se for é uma gaveta reserva, aqui tem disjuntores alimentadores. Aqui é a manopla do disjuntor motor, ó. Tudo aqui são as manoplinhas. Esse aqui pode ser uma manopla de um disjuntor caixa moldada, um disjuntor motor que está alimentando uma carguinha, alguma coisa assim, né? E aqui, ó, são as IHMs do relé inteligente. Como que você sabe, Angélica? Numa gaveta deste tamanho, só pode estar sendo montada uma partida direta. E se eu tenho uma IHM aqui, com certeza ela é do relé inteligente.
porque o contator não tem HM, o disjuntor motor não tem HM, então só pode ser do relé inteligente, certo? Então, olha, nessa partida nós temos disjuntor motor, contator e relé inteligente, com certeza. Então, vamos lá. Essa gavetinha aqui, como eu disse, é uma gaveta com alimentador, porque ela tem a manopla, só uma manoplinha aí, não tem mais nada. Então, vamos ver isso? Aqui, olha, essa foto não está muito boa, porque a gaveta é uma gaveta, não tem placa de montagem laranja, ela é com a placa de montagem galvanizada a fogo, então ficou meio confuso. Mas eu vou te falando aqui, ó, o disjuntor motor é esse aqui, ó. Por que eu sei que é um disjuntor motor? Olha o eixo prolongador aqui para encaixar nessa manopla externa. Isso aqui é um disjuntor motor. Depois, um relé inteligente. Este aqui é um relé inteligente, esse aqui é um relé inteligente, esse relé inteligente, ao cabo ligando o relé inteligente e a HM dele aqui. Tá vendo? Então, e o contator? São esses daqui, esse. São os contatores, né? Aqui tem um mini disjuntor, ó, pertinho que vai fazer o comando, vai proteger o comando dessa partida, né? Do ladinho aqui do disjuntor motor. Aqui nós temos, então, o eixo prolongador para a manopla externa do disjuntor, por isso eu sei que é um disjuntor, né? Que o contator não tem manopla externa, né? E aqui é uma canaleta com tampa, né? Os cabos entram aqui, os cabos, ó, saem lá da garra, isso aqui deve ser um CCM. Não. Aqui eu estou vindo do barramento, alimento o disjuntor motor, esse disjuntor motor distribui aqui para o relé inteligente para o contator. Tá vendo? Gavetas com partida direta e com alimentador. Outro exemplo aqui de uma gaveta com partida direta e alimentador. Então, vamos ver, ó, essa aqui é uma gaveta. Aqui nós temos o disjuntor motor, aqui nós temos o contator, aqui nós temos um bloco de contato auxiliar, aqui na parte frontal do contator, né? Nós temos aqui, ó, o sinaleiro de falha amarelo, o sinaleiro de desligado, que é verde, o sinaleiro de ligado, que é vermelho, e o botão duplo, né? Liga e desliga, ó, no frontal dessa gaveta. Aqui eu tenho uma vista traseira dela, então tem não desta gaveta, mas de uma outra gaveta. Uma gaveta com um alimentadorzinho só. Ó. Aqui é o eixo prolongador dele, né? E aqui tem os botões. Aqui talvez tenha sinalização de disjuntor ligado, desligado, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui eu tenho a garra de entrada e aqui eu tenho a garra de saída dessa gaveta. Essa gaveta aqui, sim, essas gavetas aqui são gavetas do tipo extraível. Então, um disjuntorzinho alimentador aqui nessa gaveta sozinho, tá vendo? Bom, agora nós temos um compartimento fixo com alimentador. Aqui é um alimentador na posição vertical, um disjuntor mais ou menos grande, né? Aqui, ó, é um cubículo aí de uns 600 milímetros, é um disjuntor grande, né? Mas é um alimentador num cubículo compartimentado. E aqui é um disjuntor alimentador na horizontal, ficou alimentador aqui. Na horizontal. É um disjuntor pequeno, ele pode ser colocado deitado, porque aí cabe bastante alimentador em gavetas pequenas, cada gaveta com seu alimentadorzinho na posição horizontal. Aqui é na posição vertical, mas eu também posso instalar disjuntores caixa moldada na posição horizontal. Depende de cada fabricante, ele vai dizer se ele pode ser instalado na posição horizontal ou na posição vertical. Então, agora, nós vamos ver um compartimento fixo com soft starter. Aqui tem, olha, o compartimento com HM dessa soft start aqui na parte frontal. Isso aqui é um dispositivo, quando eu fecho a porta, esse dispositivo fica para fora. Todo esse conjuntinho fica na porta da partida, né, desse cubículo aqui. Aqui são os mini disjuntores para comando de serviços auxiliares. Aqui é a chave seccionadora fusível.
Aqui é a soft starter, aqui é a HM dela, aqui é um botão de emergência que vai atuar aqui nessa chave de partida, né? Parando numa emergência, você pode bater a mão aqui, ela bloqueia essa partida. Aqui nós temos no canal de cabos, ó, aqui é a parte onde vai chegar os cabos externos, e essa gaveta está conectada a esses bornes aqui, né? Aqui eu tenho um mini disjuntor bipolar, aqui eu tenho um termostato, aqui eu não consegui identificar que dispositivo é esse aqui. Mas aqui é um compartimento fixo com uma partida soft start. Pode ver que está bem assim, utilizou muito bem esse compartimento aqui, né? Então, vamos lá. Temos também o CCM modular, não compartimentado. A gente, quando põe lá na internet, CCMs BT, aparece muito CCM compartimentado, gaveta fixa ou gaveta extraível, mas existe também CCM modular, não compartimentado, como esse aqui. Ó, aqui eu tenho o disjuntor de entrada, aqui eu tenho o barramento horizontal, aqui eu tenho a proteção de policarbonato, tampando esse barramento aí para evitar contatos acidentais, né? Aqui eu tenho grelha com filtro. Por que eu sei que é grelha com filtro? Porque eu tenho ventilador aqui embaixo. Eu estou insuflando o ar aqui dentro e o ar quente está saindo pela grelha. Aqui eu tenho os botões de comando, sinaleiros, pode ser botão sinaleiro, ou botão duplo, sinaleiro, não sei, né? Aqui eu tenho um barramento, aqui com certeza é o barramento que alimenta esse disjuntor, é um barramento com termocontrátil, tá vendo? Eles estão bem próximos, né? Aqui é um disjuntor caixa moldada, não é um disjuntor caixa aberta, é um disjuntor grande, né? Um disjuntor menor. Aqui eu tenho as canaletas perfuradas com tampa, os rasgos estão aqui nas laterais dela, por isso estou vendo sair os cabinhos aqui, tá vendo? Aqui, ventilador, o policarbonato, já falei, né? E aqui, o que é isso aqui? São as partidas diretas. Aqui eu tenho disjuntor motor e aqui eu tenho contatores, né? Aqui, ó, várias partidinhas diretas. E no de baixo, eu tenho partidas com soft starter. Eu tenho a chave seccionadora fusível e tenho a soft starter. Pode ver que eu não tenho, como ele não é compartimentado, eu não tenho as manoplas nem para o disjuntor motor, nem para as chaves seccionadoras fusíveis. Mesmo porque esse tipo de chave aqui, ela não tem manopla, ela é uma chave porta fusível, né? Então, esse aqui é um exemplo típico de um CCM não compartimentado. Eu tenho tudo, eu abro a porta do CCM, né? Ele tem porta dupla, eu abro a porta do CCM e já vejo tudo que tem lá dentro. Aqui eu tenho mini disjuntor, aqui eu não consegui identificar o que é esse, está parecendo um contatorzinho auxiliar. Bom, então, um outro exemplo aqui para você de um CCM com CLP, aqui é um CLP, ó. A quantidade de bornes que tem na coluna com CLP. As canaletas aqui, ó, aqui é o CLP, aqui o CLP, aqui são os mini disjuntores que são necessários aqui para os modulinhos de entrada e saída digitais, né? Aqui tem um transformadorzinho, um TP, talvez, né? Um transformador de comando, não sei, talvez. Aqui está aparecendo mais um transformador de comando. Aqui é o disjuntor de entrada, aqui tem os disjuntores alimentadores, e aqui eu estou pensando que aqui é um disjuntor, uma chave seccionadora para o inversor de frequência. Esse conjunto aqui, ó, coordenação tipo 2. Mesma coisa aqui, outro conjunto, né? Aqui eu tenho as canaletas, ó, canaletas com rasgos nas laterais e com tampa, para ficar organizado o painel, né? Aqui eu tenho inversores de frequência também alimentados com disjuntor motor, ó. Vendo? Aqui eu tenho ventiladores, ó, os ventiladores, né? E aqui eu tenho as grelhas com filtro. Aqui são exaustores, desculpa, exaustores e aqui as grelhas com filtro.
Se a parte de ventilador, se o ventilador está na parte de cima, ele é um exaustor. Ele está retirando o ar quente do painel. E aqui, pela grelha, entra o ar ambiente dentro do painel. Né? Aqui ó, é uma IHM do PLC que está fazendo conjunto aqui com essas partidas. Aqui eu tenho um botão de emergência, aqui eu tenho os botões liga, desliga, com certeza dessas partidas que estão aqui, né? Aqui eu tenho a manopla do disjuntor de entrada. Tá? Aqui, ó, esses são os símbolos de que esse painel tem tensão nesse painel, né? Fique esperto, porque tem tensão nesse painel aí. Então, agora vamos falar um pouco dos barramentos e dos suportes, né? Que é uma outra parte também que compõe o CCM, né? Então, aqui, ó, eu coloquei a coluna de entrada na vista frontal e a mesma coluna na vista traseira lateral, tá vendo? Aqui é o barramento de entrada, certo? Então, barramento de alimentação do barramento horizontal. Eu estou subindo aqui, eu chego aqui, ó, barramento de alimentação do disjuntor de entrada. Eu chego com os cabos aqui, ó, nesse conjunto de barramentos. Aqui eu posso chegar, pelo tamanho do barramento, pela quantidade de barras por fase, com certeza eu vou chegar com muitos cabos aqui. Cabos bem pesados. Ou eu vou chegar com um busway, né? Aquele tipo de barramento blindado que interliga o transformador ao CCM. Então, eu tenho aqui preparado. Então, eu estou chegando de topo aqui na traseira desse disjuntor aberto. Esse aqui é um disjuntor caixa aberta, né? Aí eu entro no disjuntor pela parte traseira e saio pela parte superior aqui, ó, alimentando o barramento horizontal que está aqui em cima. Então, esse aqui é um barramento de entrada, né? Um barramento de alimentação do barramento horizontal principal aqui desse CCM, tá? Então, esse disjuntor recebe os cabos externos por aqui e leva essa energia até o barramento horizontal, onde eu vou distribuir para as minhas colunas de saída, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o barramento, eu estou vendo aqui a parte traseira, a proteção, está vendo a porta ventilada aqui, a proteção da minha coluna de entrada. Aqui eu tenho, então, o barramento principal trifásico aqui em cima. E tem também um barramento de terra aqui embaixo, ó. Vendo? Esses são os barramentos horizontais. Além disso, nós temos o barramento vertical. Esse barramento vertical, esse aqui é um barramento vertical alimentador, que a gente viu ele mais ou menos de lado ali na coluna de entrada. E esse aqui é um barramento. O fluxo de energia é assim, ó. Eu entro por aqui com os cabos externos, levo essa energia, passo pelo disjuntor que está aqui na frente, levo essa energia até o barramento horizontal. Do barramento horizontal, eu saio com o barramento vertical para alimentar as gavetas que estão aqui na frente, certo? Esse é um barramento vertical. Então, um barramento vertical de alimentação das gavetas e um barramento aí de alimentação do disjuntor de entrada que a gente viu ali meio de ladinho no outro slide, certo? Bom, agora vamos ver um pouquinho dos suportes isolantes. Nós temos os suportes isoladores tipo pente. Eu pus aqui uma foto com um barramento por fase e aqui para 3 barramentos por fase. Aqui, olha, é tipo pente, tá vendo? Ele está suportando essas barras, as nossas barras aqui horizontais. Eu tenho suporte tipo pente aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Eu continuo, esse CCM continua e esses barramentos vão se repetindo aí ao longo desse CCM, tá? No mínimo 2 desse por coluna, né? Então, aqui também, para suportar o barramento vertical, eu tenho também o suporte tipo pente,
está suportando o barramento vertical. Esse barramento não é um barramento que fica nessa posição, ele fica nessa posição. Então, isso aqui está deitadinho aqui, né? Esse aqui, esse barramento aqui, ele é um barramento que ele vai precisar de suporte isolador para ele também. No entanto, é um pouco diferente. Nós vamos ver no próximo slide aqui, ó. Então, é um isolante, suportes isolantes tipo bujão ou paralelo. Então, eu tenho aqui, ó, para suportar o barramento de subida, como ele é um barramento assim, não é assim, eu tenho que suportá-lo com cada conjunto desse, eu tenho um isolador tipo bujão ou tipo paralelo. Esse mais gordinho aqui é tipo bujão e esse mais lisinho, cilíndrico aqui é tipo paralelo. Então, aqui, ó, eu faço a suportação do barramento de subida, de alimentação, com isoladores do tipo bujão ou do tipo paralelo. Então, cada fase eu tenho um isolador desse. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, né? Só que nessa vista eu tenho 9 isoladores do tipo ou bujão ou paralelo. A gente não dá para ver aqui muito bem que jeito que ele é, né? Então, esses são os isoladores que a gente precisa para fazer a suportação do barramento do nosso CCM. Agora, vamos falar um pouquinho das réguas de Bornes. Quando eu tenho um CCM compartimentado, eu tenho o canal de cabos, né? A gente pode ser coluna de saída com ou sem canal de cabos. No caso aqui, eu vou te mostrar um compartimentado com canal de cabos. Eu tenho uma partida com inversor aqui eu tenho a chave seccionadora fusível e o inversor. Eu saio desse conjunto e venho aqui, ó, para a régua de Bornes. As réguas de Bornes ficam no canal de cabos dos painéis compartimentados. Eu venho com cabo externo, tá vendo uma abertura aqui? Eu entro aqui e conecto na minha régua de Bornes e levo esses cabos até o meu motor, né? Eu levo, então, a minha proteção e o meu acionamento, a minha manobra até o motor. As réguas de Bornes são necessárias para a interligação das partidas com os motores lá no campo, através dos cabos elétricos. Então, aqui eu fiz uma amostragem maior. Aqui eu tenho, ó, o borne de terra, ele é verde e amarelo. Aqui são os bornes. Esse borne azul, também eu posso usar um borne azul para diferenciar alguma coisa, pode ser um borne de automação, né? Aqui são bornes duplos, tem bornes triplos também, que às vezes, no painel de automação, por exemplo, eu tenho muitos bornes, então, para ocupar menos espaço, eu uso bornes triplos ou duplos, né? Aqui está faltando mostrar, eu não consegui achar para vocês. Aqui eu vou com um poste, depois eu vou com um suporte para a identificação da régua. Aqui são placas de divisórias ou tampas desses bornes, né? Aqui é uma tampa, aqui é uma placa divisória. Aqui uma tampa, ó, laranjadinha. Então, e lá no final eu ainda tenho, se precisar, uma tampa, um poste e terminando ali a régua de Bornes. No começo e no final de cada régua de Bornes, eu tenho um poste. Chama poste, mas parece que é um bornezinho, ou seja, ele prende aquele conjunto no trilho, né? E cada régua também tem um identificador daquela régua. Tem um suportinho aqui, que encaixa aqui, onde ele indica que régua é aquela, tá? Então, todo esse conjunto forma a régua de Bornes. Eu tenho também, para os painéis que não são compartimentados, né, os painéis modulares, as réguas de Bornes, a régua de Borne fica na parte inferior da coluna, similar ao painel da figura. Está vendo aqui? Eu tenho uma régua de Bornes, ó. Numa coluna, esse aqui é uma caixa, né, com partida de motores, com alguns acionamentos aí. Tem uma sirene imensa aqui em cima, ó.
Então, aqui está a régua de Bornes, e aqui estão os cabos externos, ó, chegando nessa régua de Bornes, tá vendo? Não uma coluna de sobrepor, uma coluna autoportante ou uma coluna autossustentável. Também a gente tem a régua de Bornes aqui na parte inferior, porque é muito mais fácil chegar com os cabos externos e conectar aqui embaixo. Imagina se eu tenho uma régua de Bornes aqui em cima, outra aqui, a bagunça que não ia ficar. Então, a gente sempre acomoda as réguas de Bornes no canal de cabos ou na parte inferior da coluna. Tá? Aí fica tudo organizado, os cabos externos entram aqui, daqui os cabos são interligados, né? Os cabos internos estão na régua de Bornes na parte superior, os cabos externos estão na régua de Bornes na parte inferior. Então, a régua de Bornes é muito importante para a interligação do seu CCM, do seu painel, na parte interna das partidas, das proteções, do seccionamento, das manobras, com a parte externa, que está na parte externa do painel, que são os motores ou alguns controles que são necessários aí, que são feitos externamente ao painel. Então, ela é a interface da parte interna do painel com a parte externa. A régua de Bornes é um elemento totalmente importante num CCM de baixa tensão. Tá bom? Então, se você quer ter acesso a essa aula vai ficar disponível na comunidade Expert CCM BT. Mas, para você pertencer a essa comunidade, você precisa ser um aluno Angélica Marxelli. E se você é um empresário e precisa de pessoas profissionais que saibam fazer projetos de CCM de baixa tensão, você pode acessar os alunos certificados do meu curso no Marketplace Angélica, da Angélica, no Instagram, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo dessa aula. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, se você quer fazer alguma pergunta, então faça o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje a respeito de CCMBT. Esse é um assunto bastante recorrente e eu gosto muito de falar sobre ele. Então, se você quer fazer parte da indústria, quer participar do mercado da indústria, é importantíssimo que você aprenda a respeito de CCM de baixa tensão, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente se vê. Bye, bye!